pessoal, estamos começando mais um programa dos melhores de Sertãozinho. Hoje recebendo uma convidada mais do que especial, que eu tenho como amiga, tive o prazer de conhecer há um tempo. E está como secretária da Assistência Social de Sertãozinho. Simone Pires, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E estou à disposição para a gente começar esse programa. A Simone, gente, para quem não sabe, ela detesta, né, Simone? Dá entrevista, fica nervosa. Muita gente fica nervosa, né? Eu também, para ser sincero, eu era mais dos bastidores, né? Para quem me conhece, eu tive uma revista, então eu sempre cuidei muito dos bastidores, de tudo. Mas realmente dá esse frio na barriga. Mas aqui a gente tá entre amigos e Sertãozinho inteiro vai estar te vendo. E queria te dizer, assim, da minha grande admiração por você, pelo Dr. Wilson. Na verdade, eu já conhecia o Dr. Wilson como médico, né? Já, quem nunca, né, deve ter passado pelo Dr. Wilson, consulta, ou já não fez alguma cirurgia, excelente médico. E já você eu fui conhecer depois, né, que eu voltei de Santa Catarina, e aí tive o prazer de conhecer, há menos de 2 anos, né, que eu voltei de Santa Catarina, e aí tive o prazer de te conhecer. Eu lembro que muitas pessoas falam assim, nossa, a Simone tem um jeito de brava, né? Nossa, as pessoas ficam assim. E muito pelo contrário. Aí eu conheci uma pessoa assim, extremamente coração, extremamente uma pessoa boníssima, que sempre assim, quando eu precisei, procurei, fui muito bem atendido por você, pelo doutor. Então, esse programa, Simone, eu falo, ele chama os melhores, queria te explicar o motivo disso, porque às vezes pode parecer um pouco de pretensão, né? Ah, o melhor em quê? Não, o melhor, gente, quando eu falo o melhor, os melhores de Sertãozinho, é porque assim, ó, hoje em dia, o mundo, ele tá muito competitivo e as pessoas assim, né? Tivemos a pandemia que serviu de lição para muitas pessoas, né? Perdemos muitos entes queridos, eu acho que foi assim, uma transformação, né, Simone? Então, os melhores vêm, na verdade, dizer assim, ó, por que eu sou o melhor naquilo que eu faço? Por quê? Pessoas que vêm trazer alguma coisa positiva para passar para as pessoas. Aquilo que você faz, seja sendo cozinheiro, seja sendo médico, seja sendo um engenheiro, seja sendo um profissional, um eletricista, seja lá o que for, mas é a pessoa que faz aquilo com amor, com carinho, pela família, dona de casa. Então, e por isso que eu trago esse programa, dos melhores, para trazer algo de bom para as pessoas, algo positivo para as pessoas. E a Simone e o Dr. Wilson, que eu tive o prazer de conviver nos últimos meses, como amigos. Então eu venho vendo assim, eles têm uma história, que é isso que a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês aqui. Uma história linda, que não é assim, não estou trazendo a Simone aqui como primeira-dama, como secretária, porque ela está como primeira-dama, ela está como secretária da assistência social. Mas eu estou trazendo aqui a mãe Simone, a esposa Simone, que escolheu uma profissão linda, né? Que é enfermeira. Simone tem como formação a enfermagem, Dr. Wilson médico, né? Então isso já mostra muito da pessoa, porque essa profissão, né, Simone, ela é uma profissão que veio, eu acho lindo, né, as pessoas que trabalham na área da saúde, porque vem a servir, né, ao próximo. E é assim que eu vou começar, Simone. Eu quero que você conte, né, muitas pessoas te conhecem, mas muitos, né, não sabem da sua história, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? A Simone é de Minas Gerais, eu quero que você fale da sua cidade, onde você veio, da sua formação, um pouquinho da sua trajetória, mas só de maneira bem tranquila e calma, para todo mundo conhecer um pouco dessa história linda que você tem. Bom, Alexandre, muito obrigada pelas palavras. Foi um prazer também te conhecer em pouco tempo, né? Nós criamos esse laço. Eu acho que foi empatia, né? Sim. Já criou essa... Mas tem pouco tempo que a gente se conhece. E um prazer imenso ter você como amigo. Bom, eu, a Simone, eu não sou essa pessoa. Todo mundo fala que eu sou uma pessoa brava, né? Às vezes sou explosiva, mas é momentâneo. Eu tenho um coração, sei perdoar, sou uma pessoa muito aberta para conversas. Às vezes eu sou um pouco protetora e não gosto muito de injustiça. A maioria das vezes as minhas explosões é quando eu vejo coisa errada. Sim. Eu não gosto de injustiça. E às vezes porque eu tenho essa mania de ser super protetora.
Bom, eu tenho 60 anos, Alexandre. Sim. Eu estou em Sertãozinho desde 92. Eu vim para Sertãozinho. Eu formei em 86. Sou enfermeira de formação. Hoje eu estou aposentada como enfermeira. Trabalhei 32 anos. E hoje eu estou como secretária da assistência. Eu acho que se a gente perguntasse para a mãe de Ná um dia, se eu ia... se você se via como primeira-dama. Como primeira-dama ou como secretária da assistência social, acho que a mãe de Ná ia errar muito. Ia errar, né? Você nunca pensou nisso, né? Nunca passou pela minha cabeça, mas Deus colocou isso como um propósito. Sua cidade de Minas Gerais, como que é o nome mesmo da sua cidade? Eu nasci em Bambuí, Minas Gerais, uma cidade pequena, 25 mil habitantes. Sim. Mas eu saí de Bambuí muito cedo, com 17 anos. Porque Bambuí não oferecia escolas, né, para continuar os estudos. Então, eu saí com 17 anos, eu fui para Belo Horizonte. Morei em Belo Horizonte 10 anos, né, estudei, trabalhei como enfermeira e lá eu conheci o Wilson, que ele foi estudar em Belo Horizonte. Sim. Eu já estava formada, trabalhando no hospital. E nós nos conhecemos. E foi amor à primeira vista. Foi. Namoramos 7 anos, entre namoro e noivado. E em 92 eu vim para Sertãozinho. Mas calma lá. Eu tenho uma história que eu sei que é boa essa para contar. O Dr. Wilson, sempre muito simples e realmente foi um homem de garra, né? Então, quando ele estava estudando, que você conheceu ele, eu sei de uma história que eu quero que você conte pro pessoal. Como é que era onde ele lavava a roupa dele, que foi onde você, com um gesto já mostrando esse coração maravilhoso que você tem como esposa, né? E ainda na época namorada, mas que aí você pegou e já falou assim, não, vem cá, moço, que eu vou dar um jeito no você, que não é assim não. Fala, não, é porque eu trabalhava no Hospital Escola, Hospital Belo Horizonte. Então lá tinha os residentes, né? Então o Wilson, na época, ele era estagiário ainda. Ele não tinha conseguido ainda passar na residência. Ele estava preparando para a residência. E como o hospital escola tinha moradia para residentes, mas o Wilson ainda não era um residente. Então ele morava escondido dentro do hospital. Meu Deus. Os colegas davam um jeitinho de camuflar ele ali dentro do hospital. Para poder ter moradia enquanto estudava. Para ter moradia. E eu, como enfermeira-chefe do hospital, eu sabia dessas tramóias, né? E o Wilson sempre foi muito atencioso, era um bom aluno, era dedicado, os professores, os médicos, os preceptores, tinha aquele apego com o Wilson, né? E logo o Wilson passou na residência, né? Foi fazer cirurgia e logo ele se tornou residente. Aí ele, sim, teve direito a ter uma moradia dentro do hospital. E era um hospital de adventista, então a gente tinha umas regras que a gente tinha que cumprir. Era muito rígido o sistema do hospital. E nesse tempo, o Wilson morava dentro de um quarto, né? Uma moradia dentro do hospital. E era uma vida muito difícil, então era dia e noite trabalhando. Então ele não sabia feriados, então sempre dentro do hospital. E dentro do hospital lavava a roupa dentro do lavatório. Então era uma vida muito sofrida. A gente tinha restrição de alimentação, era um hospital muito rígido, com os padrões religiosos. E nesse meio tempo ficamos muito amigos, né? Uma amizade. E eu sempre tentando ajudar. Eu lembro uma vez que ele veio para Sertãozinho. Então, isso é uma história. Ele veio para Sertãozinho e falou assim, olha, eu estou indo para Sertãozinho passar o feriado. E como o hospital estava tendo uma reforma, e eles tiraram os residentes dos quartos, dos alojamentos. Eu sei que eles jogaram as roupas do Wilson, os materiais dele, Meu Deus. Porque ele veio para Sertãozinho. E aí? E não ficou sabendo o dia da mudança e pegaram as coisas do Wilson e jogaram. Aí eu virei uma onça.
peguei as coisas dele, esperei o feriado. Falei, não vou estragar o feriado dele. Deixa ele em Sertãozinho. Quando ele chegar, eu dou notícia, que ele está na rua. Meu Deus do céu. Então, são essas coisas que foi aproximando eu e ele. Foi fortalecendo. Foi fortalecendo. E foi criando esses laços de amizade. E é onde a gente vê assim, né, Simone, aquele ditado, né? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então você sempre, desde a formação dele, né? Quando ele ainda nem era médico, você estava ali do lado, apoiando, né? Passando junto pelas dificuldades. E vamos lá, aí vocês casaram, veio para Sertãozinho em 92, e aí começou... Aí eu trabalhava em Belo Horizonte, eu falei assim, Wilson, eu vou para Sertãozinho, eu tenho que ter um emprego, porque aqui eu estou empregada. Nesse meio tempo o Wilson veio primeiro, ainda ficou uns 4 anos aqui, eu em Belo Horizonte. E nesses meio tempo eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, na UFMG, então eu tive uma preparação, né, acadêmica. Eu vim para Sertãozinho e fiz um concurso da prefeitura. Falei, eu preciso garantir como que eu vou casar e ir para Sertãozinho sem uma emprego, colocação, deixar a minha carreira de lado. Não, aí eu prestei o concurso, passei e logo em seguida nós... Então, você passou em concurso, algo que assim, é o meu pensamento, né? Realmente exige muita dedicação quem passa em concurso, estudo, conhecimento, né? Dedicação. E eu percebo isso. Você, o Dr. Wilson, sempre foi muito ligado aos estudos, né? A formação, tanto é que formou filhas médicas, né? Uma médica, uma dentista. Então eu percebo que você tem uma preocupação muito grande em relação à educação, né, Simone? Queria que você me falasse um pouco isso, que você fala sempre uma frase muito bonita, que eu vou deixar aqui você falar para o pessoal que nos ouve, que nos assiste, sobre essa questão do que você pensa sobre a educação para o ser humano. Eu penso, Alexandre, que a educação transforma vidas, né? Ela é transformadora. E pela dificuldade que nós tivemos na vida, principalmente o Wilson, que eu vi a dificuldade que ele teve de estudar, de se formar, de se tornar um médico. Ele perdeu o pai o pai dele tinha 55 anos. Meu Deus, jovem, né? Jovem. E o meu pai também era uma pessoa muito simples. E ele não tinha estudo, mas ele tinha uma garra para a formação dos filhos. O objetivo dele era formar os filhos. Ter os filhos formados. Ter os filhos formados. Acho que porque ele não teve essa formação, então primeiro ele tentava ajudar os irmãos e depois os filhos. Tanto que os filhos foram todos embora. Nós somos em 3, fomos todos para Belo Horizonte estudar. Então, a frase bacana que você fala é isso, né? A educação transforma as pessoas, né? E você não só formou o Wilson, ajudou o Wilson a se formar, formou 2 filhas, mas eu sei que, além de tudo, vocês ajudaram outras pessoas a se formarem. Eu sei que você não gosta muito de falar isso, mas é o que eu falo. Esse programa é para exatamente mostrar, ser exemplo para as pessoas, inspiração para as pessoas. Eu sei que vocês ajudaram, tem uma história linda que eu quero que você conta. De uma pessoa que se formou junto com a sua filha, que foi médica. Eu gosto, sim, de ajudar as pessoas. Eu acho que o melhor investimento que a gente faz na vida é investir em educação. Tanto que você vê aí no nossa administração, no nosso governo, a preocupação que o Wilson tem em investir na educação. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que é a educação que transforma o ser humano. Sem educação, a gente não consegue ter a saúde desejada, a gente não consegue ter uma cultura desejada. Então, é através da educação. Eu ainda bato nessa tecla. E eu tenho 2 filhas, né? 2 filhas, graças a Deus, bem formadas. Uma é dentista, já tem 5 anos, já está trabalhando. E eu tenho uma filha que é médica, já tem 1 ano de formada. Sim. Está tentando residência, né? Sim. Estudou em São Paulo. Estudou em São Paulo. Paulo. E aí lá em São Paulo, quando ela passou, estava procurando apartamento, né? Então eu acho que eu já te contei essa história. Eu quero que você conte para as outras pessoas. Então a minha filha é privilegiada, né? De ter os pais, ter condições de pagar uma faculdade, de pagar um apartamento para morar, porque você sabe que a vida em São Paulo é difícil. Sim, muito, muito. E
eu lembro que quando eu levei minha filha para fazer a matrícula em São Paulo, eu tive muito medo, porque eu não conhecia São Paulo também. Eu levei ela Uma selva, né? É, Meu Deus do céu. aí eu levei ela para a faculdade, igual criança de ensino fundamental. Levando pro prezinho de uma Aí levei e falei assim, olha, Maria Luísa, eu vou ficar aqui te esperando, porque eu nem sei voltar. Então eu vou ficar te esperando até 5 horas da tarde. 5 horas eu te espero e nós vamos embora. Nós ficamos hospedados na casa de um sobrinho em São Paulo. E foi o primeiro dia, o segundo dia. No terceiro dia, eu vi uma pessoa na mesma situação que eu. Um senhor, o senhor Paulo. Esse senhor Paulo estava com uma filha também ingressando na faculdade. E essa filha veio de Materlândia. Materlândia é uma cidade do interior de Minas Gerais, do norte de Minas. É uma cidade pequena, 7.000 habitantes. Bem pequeno mesmo. Então eu ficava sentada no banco esperando, e ele também. E começamos a nos interagir. Sim. Como se diz, outro mineiro, um mineiro. Você reconhece outro mineiro. Outro mineiro. E começamos a conversar. E um dia ele virou para mim e falou assim, olha, dona Simone, tá difícil. Eles tinham que sair, eles estavam também hospedados na casa de parente. Só que eles viajavam mais de 1h30. Ela tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar trem, metrô, para chegar na faculdade. E um dia ele falou para mim, olha, dona Simone, está muito difícil. Mesmo que a Helena tenha uma bolsa de estudo, eu não estou tendo condições de mantê-la aqui em São Paulo. Sim. Aí eu virei para ele e falei assim, seu Paulo, tenha paciência. Eu vou conseguir arrumar um apartamento. Estava muito difícil na época conseguir apartamento, moradia na região da faculdade. E você fique tranquilo que nós vamos dar um jeito. Aí veio o carnaval, ele ficou em São Paulo, eu vim para Sertãozinho. Aí acabou o carnaval, nós retornamos para São Paulo e consegui um apartamento. Aí eu falei, não, seu Paulo, o senhor pode ir embora tranquilo. Os mesmos cuidados que eu vou ter com minha filha aqui em São Paulo, eu vou proporcionar para sua filha. Olha só. Eu vou cuidar. Porque ele fica a 1.000 quilômetros de São Paulo. E eu fico 340 quilômetros, né? Então eu vou dar toda assistência para ela. O senhor pode ficar tranquilo. O que a minha filha comer, o que a minha filha vestir, o que a minha filha fizer em São Paulo, sua filha vai ter. O senhor pode ir tranquilo, embora. E foi se passando. Foi se passando o tempo e eu fui me apegando cada vez mais a essa moça. Então passaram 7 anos. E quando elas tinham que fazer estágio, existe um estágio que chega na medicina, que é um estágio voluntário, né? Um estágio que não é da faculdade, é um estágio que eles podem fazer avulso, né? E eles estavam com muito problema e tal. Falei, não, ela vem para Sertãozinho, porque Sertãozinho é uma cidade próspera. Sim. É uma cidade que a gente tem uma medicina avançada, a gente tem uma Santa Casa evoluída. Sim. E foi numa época que a gente estava vivendo uma crise muito grande, que era a pandemia. Sim. Né? Então ela veio junto com a minha filha, foi acolhida, fizeram estágio na UPA, fizeram estágio na Santa Casa e retornaram para São Paulo. Então eu falo que eu ganhei outra filha. Sim. Então eu tenho 3 filhas. E eu já tive o prazer de ver, né, através das redes sociais, a gratidão que ela tem, né, por você. Poxa vida, quem não teria, né, Simone? Porque isso que eu falo, né, isso foi muito antes do Dr. Wilson, de você, estarem ligados à política de Sertãozinho. Vocês não são aquelas pessoas que fazem para se aparecer ou para querer voto ou para querer alguma coisa. Isso aí vem de vocês, de ajudar as pessoas, né? De ajudar uma menina aí que se formou junto com a sua filha, deu do bom e do melhor, igual como se estivesse dando para tua filha, deu para ela também, e eu vejo o reconhecimento dela, né?
Ruim é quando não se tem reconhecimento, às vezes, né? Eu sei que você já chegou a ajudar mais pessoas. Eu sei que quando a gente ajuda, a gente não faz nada querendo algo em troca. Mas, às vezes, a ingratidão dói, não dói? Dói, eu vou falar, mas a gente tem que fazer pensando em não ter o retorno, Sim. né? Mas quando você tem, é maravilhoso. É maravilhoso porque você cria muito vínculos. Então, eu já ajudei muitas moças a fazer cursos técnicos de enfermagem, porque é a minha área que eu gosto. Às vezes eu vejo a dificuldade, né? Técnicos de enfermagem. Então, é um prazer ajudar. Sim. Porque essa vida, Alexandre, eu não vim nessa vida para acumular riquezas. Isso aí eu já tenho isso na minha cabeça. Eu não estou aqui para acumular riquezas. E nem o Wilson. Então, a nossa riqueza é a educação. Ajudando. Você ajudar a educação, a pessoa, você dá a vara, o anzol, a pessoa vai pescar. Exatamente. Né? Não ficar dando então, peixe. Você não precisa ficar dando. Então, eu dei um diploma na mão da pessoa. As pessoas gostam de trabalhar, gostam de fazer o que a gente tem que ter amor no que, né? Eu digo assim, Simone, eu percebo que exatamente, vocês sempre tiveram ligados de alguma forma nessas questões sociais, na cidade de Sertãozinho, mas sem ser da política, entre aspas, né? Eu digo sem ser da política, tendo um cargo político, né? Se colocando. Então, queria que você me falasse como que foi essa ideia, como que surgiu, por que surgiu de repente, doutor, entrar na política de Sertãozinho e de você apoiar, como sempre, né? Como esposa, você o apoiou. Queria que você falasse como que aconteceu. Eu assustei um pouco, porque o Wilson, às vezes, ele participava até mais da política lá da minha cidade do que de Sertãozinho, porque ele ficou muito tempo fora. Mas o Wilson sempre teve esse lado de... Ele foi diretor clínico da Santa Casa, ele foi diretor clínico do Neto Campelo. Na administração passada, ele foi coordenador médico. Então, ele foi convidado para ser vereador. E ele chegou e falou, só você não faz feio, Wilson. E não fez, né? Você não faz feio, trabalhe para você ser votado, ser bem votado. E realmente ele foi bem votado, foi o vereador mais bem votado. Na história de Sertãozinho. Na história de Sertãozinho. Isso eu vou falar que é fácil ser vereador? Não é, não. Não é. Não. Estar na política é diferente, né, Simone? Porque eu falo assim, né? É muita pressão, é muita cobrança também. Então, é muita responsabilidade. Sim, sim. Então, assim, aí o doutor Wilson então foi vereador, foi um excelente vereador, e logo depois já saiu candidato a prefeito de Sertãozinho, e também foi o prefeito que teve maior número de votos também, né? Da cidade. Então, sempre batendo recorde aí, inclusive na política. O que eu queria saber um pouco, assim, eu não queria entrar muito nesse mérito, mas vocês estão à frente da prefeitura, e eu sei que, assim, muitas pessoas falam assim, Simone, nossa, não sei por que o doutor foi entrar na política, né? Porque ele é uma pessoa, ele e a Simone são pessoas muito boas, não precisavam estar na política, e a política, de certa forma, é suja, né? Não é que é suja a política, mas sim as pessoas, Simone, eu falo, que acabam, assim, levando por lado pessoal, né? Fazendo coisas, assim, desnecessárias, né, na política. Então acaba machucando. E não estou falando só do Dr. Wilson, outros administradores que tiveram. Então as pessoas levam por um lado familiar. Então é ruim isso, de ver pessoas queridas como vocês, assim, às vezes passando por situações que não precisava. Mas é isso que eu queria dizer para você. O que faz, vocês falam assim, não, mas a gente enfrenta tudo isso porque a gente tem fé e de ver uma cidade melhor. Porque a gente fala assim, políticos, assim, tem políticos bons. Sim. Tem políticos bons e a gente precisa de ter gente boa na política. Não ficar se acovardando os bons, né? E deixando exatamente só... A gente precisa muito ter pessoas honestas, pessoas comprometidas, né? Então a gente precisa, sim. E eu acho que foi um propósito. Eu acredito que foi um propósito. Chegou, caiu, né, pro Wilson esse propósito e a gente tem que enfrentar. O lado pessoal dói. Não vou falar que não dói, não. Às vezes a gente fica baqueada. Mas é o que o Wilson sempre fala para mim, Simone, foca.
foca. Olha para frente, não olha para o lado, que senão a gente cai. E sempre foi esse lema. Vamos olhar para frente. E quando eu começo a queixar, ele já me coloca no foco e fala assim, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Responde trabalhando. Vamos responder trabalhando. Exatamente. E eu queria que você falasse, inclusive, um pouco sobre isso, né? Você está ali na Secretaria da Assistência Social, né? Que antes, né? Agora, recentemente, dividiu-se a pasta, mas que era o Fundo Social junto, mas você pode, né, falar aqui para a gente exatamente dos trabalhos, né? Que a Secretaria, os principais trabalhos que a Secretaria vem desenvolvendo, o Fundo Social através das arrecadações que o Fundo Social vem tendo. Pode falar para a gente um pouquinho como é que está sendo estar à frente dessa secretaria importantíssima, né, Simone? Que não poderia ser diferente, é o que eu disse, né? Você, como sendo enfermeira, sempre teve, né, voltada ao trabalho para pessoas. E uma secretaria, né, da primeira-dama acaba sendo essa, que é estar fazendo pela população mais carente da cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o seu trabalho no Fundo Social, o seu trabalho na Secretaria da Assistência Social. Então, às vezes, eu me surpreendi também. Foi uma área que eu sempre gostei. Aí, às vezes, me perguntava assim, uma enfermeira ficar à frente de uma secretaria de assistência, o que tem a ver? Tem. Para mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. Porque uma enfermeira tem uma visão muito geral da assistência também, do cuidar. E hoje a assistência não é caridade, não. Hoje a assistência tem outros olhos, né? É garantir os direitos do cidadão, é dar assistência às pessoas vulneráveis, né? E às vezes é lógico que não é minha praia, né? Tecnicamente não é. Mas eu falo que eu sou enfermeira, mas eu nunca fui assistente social. Eu uso sempre essa frase. Eu sou uma insistente social. Sim. Né? Eu sou insistente. Eu insisto. Aquilo que você propõe a fazer, você vai fazer o melhor. Eu insisto em conhecer, Por que eu tenho que conhecer tudo? Eu não preciso conhecer. Eu tenho ótimos profissionais dentro da secretaria. Eu tenho vários técnicos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar ferramentas para eles. Acreditar no potencial da equipe, incentivar e coordenar. Sim. Então, é o que eu fiz. Eu segui uma linha. A Secretaria da Assistência tem um quadro de funcionários concursados, funcionários de carreira super comprometidos. Então, eu fui dando, sabe... O Fundo Social, ele faz um trabalho muito bacana, né, Simone? Assim, das pessoas de arrecadação, principalmente, tem várias campanhas que são feitas. Agora que está se aproximando o inverno, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas campanhas que vocês realizam, os trabalhos que vocês vêm fazendo para essas pessoas. O Fundo Social é um órgão à parte. Sim. Ele já foi, né, um departamento da assistência social. Hoje, com a nova reestruturação, ele ficou à parte. Então, é um órgão onde que a gente vive de doações. Tudo que entra no Fundo Social são doações. E o Fundo Social ajuda a assistência, né, através dos trabalhos voluntariado, com as doações, e ajuda também as entidades da nossa cidade. E a gente pode também abranger mais pessoas com doações. A assistência social, ela tem, eu sei, por conta, através dos CRAS, através das pessoas que são cadastradas, né, que recebem cestas básicas mensalmente, né, queria até que você pudesse falar pra gente números, né, que eu não sei, e também tem, através do Fundo Social, doações de cesta. Então, além de tudo que a prefeitura faz através dos CRAS, através das famílias que são cadastradas que precisam da cesta básica, também tem as do Fundo Social. Você tem mais ou menos uma ideia de cabeça, assim, hoje, quantas cestas básicas fechou no ano de 2023, de números também das campanhas que foram feitas de agasalho, que foi entregue, e que exatamente foi o que eu disse agora, está chegando o inverno, e também vocês devem estar fazendo algum trabalho agora para
o próximo inverno? Tem, o Fundo Social, ele trabalha muito com doações, né? O pessoal do Sertãozinho é um pessoal muito solidário. Né? Eu vi isso na época da pandemia. Nós passamos um ano da nossa administração só pandemia. Então, a saúde foi aquela loucura que você deve ter visto, viveu, né? Que a pandemia, durante o ano, nós só arrecadávamos materiais e doava, porque ficava muita gente desempregada. Então foi um ano muito difícil. Então nós só, com a lei 173, não podia contratar funcionários. Os funcionários da assistência não tinham sido vacinados. Não estava vacinado. Então foi um ano muito difícil. Então a gente não tinha controle. Antes de você falar dos números, já que você está falando da pandemia, Simone, eu vou fazer um adendo e falar exatamente um pouquinho disso. Vocês assumiram a prefeitura em plena pandemia. Em plena pandemia. E ainda para gravar, eu lembro que, infelizmente, o doutor Wilson, depois a gente volta aqui para falar um pouco mais do Fundo Social e da Secretaria da Assistência Social, mas eu sei que então, assim, logo no primeiro mês, se não me engano, de governo do doutor Wilson, ele contraiu o coronavírus, né? E ficou muito mal. Eu não estava aqui, estava em Santa Catarina, mas acompanhei através das redes sociais. Foi reportagem, né, na região toda, que realmente o Dr. Wilson ele teve o coronavírus da pior maneira possível, né? Chegou a ser entubado, ficou em UTI por dias, foi transferido para o HC de Ribeirão Preto. Foi uma passagem bem difícil e dolorida, né, para vocês. Porque foi um começo de governo e ainda aí juntando o coronavírus, que foi uma loucura para o mundo inteiro, mas agora eu ficava imaginando para vocês que estava assumindo uma prefeitura, você como esposa vendo o marido na UTI, né, que chegou realmente, assim, o estado muito grave. Conta pra gente um pouco, assim, divide essa história com a gente para exatamente até servir de lição, de inspiração pra gente, porque foi uma época bem complicada na vida de vocês, né? Foi uma época que o Covid veio aí era uma doença que estava aí, que não era muito conhecida, né? E que foi tirando vidas, destruindo famílias. Eu perdi também muitos entes queridos, né? E logo que nós assumimos a administração, no quinto dia da administração... Meu Deus, foi na primeira semana. Foi na primeira semana. E olha que nós passamos uma campanha também, né, que já existia o Covid, mas nós passamos tranquilo. Mas foi no quinto dia do governo, o Wilson contraiu a doença. Sim. E aí ele foi evoluindo. No 9º dia ele teve uma recaída. Aí ele precisou ser internado. Mas ele precisou ser internado e foi agravando. Aqui em Sertãozinho. Aqui em Sertãozinho. Na Santa Casa de Sertãozinho. Casa. Então era uma coisa assim, ainda estava muito em estudos. Muitos aparelhos novos, que ninguém sabia, né? Não, foi como combater, ainda não tinha vacina, aquela coisa toda, ninguém sabia como é que ia ser. E aqui em Sertãozinho os índices estavam muito altos também, foi muito complicado. Mas ele foi entubado. Então, tem uma história que eu sei, queria que você contasse aqui, que eu achei uma loucura, né, quando o dia que você me falou essa história. O Dr. Wilson, ele teve a consciência de ser entubado, né? Porque ele estava, por ser médico, né? Então ele sabia da gravidade que ele estava. Então, assim, eu vou falar pro pessoal aqui. O Dr. Wilson, a Simone me contou já essa história. Ele sabendo, vendo a gravidade que ele estava passando, e realmente tudo geralmente acontece à noite, né? Na madrugada. Madrugada e aí, tudo fica mais difícil. Fica mais difícil. E aí o Dr. Wilson falou pro médico, falou assim, me entuba agora, que eu sei que tá todo mundo aqui, né, os médicos, porque depois o médico vai para casa, né, e volta assim em casos graves, mas até exatamente chamar o médico e vir e tal, aquela coisa toda na madrugada. Então ele teve essa consciência, pediu para te ligar, né, e aí fala como foi, você atendeu o telefone? Não, realmente, ele virou pro médico, estava de plantão,
chamou o médico, era 7 horas da noite, 7h30. Ele falou assim, olha, me entuba, porque eu não vou aguentar até as 2 da manhã. Às 2 horas da manhã é outra rotina dentro de uma UTI. Então, enquanto 7 horas da noite, 8 horas, troca de plantão. Então, você me entuba e liga para minha esposa. Aí foi 8h30, 9 horas, o médico me ligou, lá da UTI. Aí ele falou assim, oi, dona Simone, aqui é o doutor, não lembro o nome dele, doutor Ricardo. E eu já pensou pior, gelei, né? Porque ele já estava na UTI, eu estava né? muito fragilizada. Eu fiquei muito fragilizada. Aí ele virou e falou assim, olha, o doutor Wilson mandou te falar que ele foi entubado, mas para você não preocupar, que ele está bem, que ele está preparado. Que loucura. Que ele está preparado, tanto espiritualmente, quanto ele está preparado que ele vai voltar. E o chão abriu para mim naquele dia. Aí abriu, aí eu peguei com Deus. Eu falei, agora é rezar para Deus dar sabedoria para os médicos, né? Sabedoria e rezar para ele ter uma... Que força. Foram mesmo. 13 dias. Ele ficou 13 dias entubado. 13 dias, e com muita dificuldade, pegou muita infecção. Então ele, esse é o problema, né? Geralmente as pessoas quando vai para a UTI é isso, né? Porque você que é enfermeira pode explicar melhor. Quando está na UTI, está muito, como é que fala, Simone? Aberta susceptível, né? para poder resistência baixa, bactérias e tudo. E aí ele pegou muita infecção. Aí foi pegando as infecções, mas a população do Sertãozinho rezando, e nós tivemos isso que eu acompanhava, eu te disse, eu estava em Santa Catarina, mas eu acompanhava todo mundo assim, né? A cidade realmente parou e eu via muito, né? Através das redes sociais, orações, Dr. Wilson, né? Mensagens de força. Eu acho que isso também ajudou bastante vocês, né? Nesse momento. Eu falo que ontem eu ainda estava conversando com a Luciana, a Luciana, secretária da Educação, porque começou a aparecer as coisas do Covid. Então, eu acho que nós vamos ficar na história. Eu falo que nós vamos entrar para a história. Porque lá na frente, isso vai ser contado nos livros. Como que foi a pandemia, como que foi o Covid. Sim, né? Sim, concordo. Então, nós vamos ficar na história, sim. Nós vamos contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as nossas outras gerações, como que foi passar o Covid. Simone, aqui não é para contar a minha história, mas você conhece um pouco. Eu estava em Santa Catarina quando teve o Covid, sozinho, né? Divorciado, meu filho aqui em Sertãozinho. Aí você imagina, eu não podia vir, nem ele ir. Eu fiquei quase 11 meses sem ver o Francisco, que para quem me conhece é a paixão da minha vida. E eu lembro que Santa Catarina fechou primeiro as coisas. Eu falava com o meu irmão aqui em Sertãozinho, ele falava assim, não, ainda tá bastante coisa funcionando. Eu falava, nossa, aqui já não tá funcionando nada. E eu pegava o carro alugado lá e andava, assim, tudo fechado, parecia uma cidade fantasma, né? E eu pensava isso que você disse agora, falei assim, isso aqui vai entrar para a história, meu Deus. Eu fiz uma filmagem assim, tudo e entrou para a história. E você, Simone, nessa época, sozinha, eu sei que depois a gente já fala assim, saiu, não. Aí depois que ele ainda saiu da internação, foi uma vida, porque o Dr. Wilson, ele pegou e ficou muito fraco, né? Na cadeira de roda, para quem não sabe, durante um tempo até se recuperar, e sem força, né? O pulmão, afeta tudo, né, Simone? Tudo. E você aí, sendo enfermeira e mesmo que não fosse, né, como esposa, cuidou dele ali, né? Porque ele voltou, eu lembro que você me contou uma história dele voltar assim, a coordenação dele, ele mesmo treinar a coordenação dele motora, de voltar a ler livro, né? Como é que foi? Foi muito difícil, ele ficou muito tempo internado, depois ele retornou para Sertãozinho, ele retornou com 30 quilos a menos, né? Então, você perder 30 quilos... Não, para uma pessoa que é magra, para mim seria maravilhoso. Agora, a pessoa que era no peso ideal, perder 30 quilos... Ele estava acima do peso, mas o problema é a velocidade da perda do peso. Sim. Né? Que você vai perdendo muita massa né? Muscular. Quando se emagrece de maneira então, rápida. Então, ele vai perdendo a coordenação motora. O Wilson, teve um dia que eu entrei no desespero. Fui visitá-lo na UTI.
Eu acho que foi o dia que eu mais sofri. Foi o dia que eu... Ainda foi com a minha cunhada. Eu lembro que o Celine me levou, minha cunhada, que eu estava muito fragilizada, eu não tinha condições nem de dirigir. Então, eles me levaram no Hospital das Clínicas, eu entrei na UTI, eu vi uma prancheta. E eu perguntei para o Wilson o que era aquilo, que eu vi uns rabiscos na prancheta. Aí ele tentava disfarçar, ele só mandava eu afastar, porque ele estava com umas infecções, mandando eu afastar. Aí eu procurei saber, ele estava treinando a assinar, ele não sabia escrever. Meu Deus, que loucura. Não sabia escrever. Aí eu saí da UTI, no estacionamento, aí eu desabei. Aí eu chorei. Desabei, a minha cunhada falou assim: Simone, eu não estou entendendo. Por que você está chorando tanto que agora ele está evoluindo bem? Mas é de ver, né? Sabe, eu de ver, ele teve que aprender a escrever, depois aprender a andar, aprender, foi muita fisioterapia, então teve que aprender a Renasceu. tudo. Renasceu. Mas eu falo que a gente tem que ter fé. Enquanto isso aqui, Sertãozinho, de certa forma assim, enquanto o Dr. Wilson ficou afastado, você não tinha cabeça para nada, né? Mas assim, a não ser realmente cuidar, orar, rezar pela melhora dele. Mas eu sei que teve muita gente que não respeitou esse momento, né? Da mesma maneira que uma grande maioria da população orava por ele, tinha uns que já estavam enterrando ele, né? Eu tinha muitos desafios. Às vezes eu tinha que brigar muito, às vezes fragilizada dentro da minha casa. Eu tinha que peitar muita gente. Por que, Simone? As pessoas te procuravam? Procuravam e ficavam achando que ele já estava morto, né? Mas e aí? Mas o Will sempre foi muito dedicado, sabe, Alexandre? Não é para falar não. Ele é muito persistente. Ele é muito dedicado, muito estudioso. E ele via que o Covid tinha deixado algum rastro. Ele superava. Eu via o Wilson escrevendo, copiando matéria de jornal, ele fazendo atividades, fisioterapia 24 horas lá em casa. Então, eu vejo a dedicação dele. O que eu falo, pessoal? Ele sempre foi assim. O Wilson não é de desistir. Eu tenho uma passagem que eu até gostaria de contar. Eu gosto de contar causos. Eu também adoro ouvir. Eu gosto de contar muito casos. O Wilson foi fazer uma cirurgia uma vez até num moço muito conhecido e estava com uma situação muito difícil. Eu acho que eu já te contei esse caso. Ele estava com um problema no pulmão, e ele começou a cirurgia. Foi ajudar o doutor Isaías, na época, que é o pneumologista, cirurgião torácico. E esse moço começou a cirurgia, foram mais de 8 horas de cirurgia. Nossa Senhora. E o Wilson ali. A gente tinha um carinho muito grande para a pessoa que estava sendo operada. Não só por ser conhecido, mas como ele tem esse carinho muito grande, esse vínculo que ele cria com os pacientes. E o doutor Isaías, eu lembro que virou para ele e falou assim: doutor Wilson, vamos fechar. Não tem mais o que fazer. Wilson, não, doutor, vamos tentar, vamos. Depois de 8 horas de cirurgia. 8 horas de cirurgia. E eu, naquela expectativa, do lado de fora, em casa, sabendo que o Wilson estava ajudando uma cirurgia tão grandiosa e tão grave. E ele foi insistindo, e conseguiu. Hoje, o moço está vivo até hoje. Ai, que maravilha. Graças às insistências da vida. E hoje ele é casado com a minha sobrinha. Mentira. Casou com a minha sobrinha, hoje ele é meu sobrinho. Olha só. Esse moço, ele está bem de saúde, graças a Deus. Então, é isso, a gente não pode desistir, a gente tem que insistir. O doutor sempre foi, então, uma pessoa de garra, realmente, de dedicação naquilo que ele tem. Por isso que eu sempre falo, Alexandre, eu não sou assistente social, eu sou uma insistente social.
eu insisto. Eu vou lutar até os últimos dias da minha vida. Eu vou acreditar no ser humano. Acreditar no ser humano e fazer o melhor que eu posso. Estando na Secretaria da Assistência Social, Simone, quais estão sendo assim os maiores desafios vossos ou da própria Secretaria que vocês vêm superando? Porque eu acho que o Covid, inclusive, de certa forma, né, contribuiu com algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Eu vejo, Simone, aqui em Sertãozinho, muitas pessoas falando que, assim, eu não sei se esse é o termo correto a se dizer, moradores de rua ou que estão em situação de rua, né? Mendigos, que também não pode se dizer essa palavra, você me corrija para fazer a pronúncia certa. Mas eu sei que exatamente, não só em Sertãozinho, mas no mundo inteiro, por conta do que aconteceu, da pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram com problemas e estão em situação de rua, então se agravou, né? Se agravou. Sempre teve uma coisa do mundo, inclusive agora, né, na França vai ter esse ano as Olimpíadas. E aí eu li uma reportagem, né, que o presidente lá não sabia o que fazer exatamente com tantos moradores de rua por conta agora dos turistas e tudo que vai... Então, quer dizer, é uma questão mundial. Mas muitas pessoas falam assim, não, mas o que está sendo feito? Porque a gente vê no semáforo, vê em alguns lugares dormindo e né? Me fala um pouco, o que a Secretaria da Assistência Social vem fazendo, o trabalho que vem sendo feito para exatamente diminuir ou para tentar resolver ou amenizar esse problema? É um desafio enorme. E a gente não pode falar mendigo, são pessoas que se encontram em situação, né, de rua. Hoje a gente sabe que, né, com a pandemia, que isso não é uma realidade de sertão, é uma realidade mundial, né, Alexandre? Porque hoje no Brasil a gente sabe que hoje nós temos 270 mil, né, pessoas que se encontram em situação de rua, né, pessoas vulneráveis. E a gente sabe que isso se deve às crises econômicas, né, e sucessivas, à insegurança alimentar, ao uso de drogas, né? Então, muita gente caiu, né? Caiu. Porque exatamente o desespero de você, né, tá desempregado, vendo a situação complicada e difícil, muitas pessoas acabam indo para o álcool e aí uma coisa leva a outra, para droga. Então tem isso muito em Sertãozinho. E aí o que vocês têm feito? Então a gente tem o Centro Pop, né? O nosso Centro Pop hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar. Hoje está sobre o gerenciamento ali do Celso Garrefa. Celso Garrefa, sim, escritor Celso Garrefa. O Celso Garrefa é uma pessoa que eu admiro muito e que toca o serviço. Hoje ele coordena o serviço, né? Ele faz parte até do Amor Exigente, não sei se você já ouviu falar. E dos grandes desafios é o pessoal, o uso de drogas e álcool. Então, esses problemas de pessoas em situação de rua, isso não é um problema só da assistência. Isso é um problema geral. É um problema de saúde pública, é um problema de falta de incentivos, de políticas públicas. E essas crises que, Sertãozinho mesmo, nós não temos, assim, grandes quantidades de pessoas em situação de rua. Sertãozinho é uma cidade que não tem favela, que não tem pessoas que passam fome. Sim. Né? Então, é uma cidade onde todos são bem acolhidos. Né? O que eu fiz? É uma cidade solidária, né, Simone? Solidária. Uma pessoa veio me dizer esses dias, e você vai concordar comigo. Tem gente que fala assim, olha, Sertãozinho não tem quem passa fome, porque tem, além da assistência social toda, através da prefeitura, através de órgãos do governo estadual e federal, ainda tem os empresários de Sertãozinho que muito colaboram. Então, assim, aí eu sei que quem procurar não fica sem o alimento, não fica sem o básico. O que eu fiz? Com isso, que a situação estava difícil, eu aumentei as equipes de abordagem. Então, eu fixei a equipe no Centro Pop. Então, a gente tem psicólogos, pedagogo, terapeutas, educador social, assistente social, nós temos nutricionista. E eu implantei 2 equipes de abordagem.
e passei a funcionar de segunda a segunda. Então, feriado, sábado, domingo, a gente funciona. Quer dizer, porque antes, então, se tivesse Não. alguma coisa no domingo, Não. agora hoje não. Hoje, qualquer dia da semana A gente... tem... Porque eu vejo assim, Simone, eu sou uma pessoa, né, muitos acham assim, você tem alguma coisa com a prefeitura, com o prefeito? Não tenho nada, gente, tá? Esse programa aqui é meu independente, sempre prestei os trabalhos, sempre fui do privado. Mas eu, diferente de muita gente, eu procuro me informar. E exatamente quando eu vi essa questão, como também lá em Santa Catarina eu vi demais o crescimento, né, desses moradores, dessa situação de rua, né? E eu pego e procuro me informar. E me informei com a Simone, me informei com a secretaria, me informei com algumas pessoas que trabalham com ela, e vi e me surpreendeu algumas coisas. Muitas pessoas ali, né, Simone, não são pessoas, porque eu sei que vocês têm um trabalho de quando tem, por exemplo, pessoas que estão passando por Sertãozinho, são de outras cidades e tal, vocês têm esse trabalho de pegar, fazer uma triagem, ver o que ela está precisando, faz lá, vamos dizer assim, eu não sei qual é o nome que se dá, os primeiros socorros, alimentação, alguma coisa, e depois pega, compra passagem para a pessoa voltar para a cidade dela, muitas pessoas de outros estados, inclusive. Isso é uma coisa. Só que aí eu fiquei sabendo e vendo, né, existem muitas pessoas que estão em situação de rua, que são de Sertãozinho, que tem família em Sertãozinho, que tem casa, residência em Sertãozinho, mas que por algum motivo caiu no mundo das drogas, e aí as pessoas vêm lá em alguma praça, alguma coisa, e vocês fazem essa abordagem, tentam e ver que é daqui de Sertãozinho, e aí o pessoal fala, vai fazer o quê? Aí é onde eu pergunto, e a família dessa pessoa? Nem a família quer saber. E aí as pessoas cobram o quê? Que assistência vai fazer? Não tem o que se fazer, não é, Simone? Queria que você falasse. Tem muito isso? Tem. Me corrija se eu estiver falando besteira. Tem muita gente que está daqui da cidade, nas ruas, usando drogas. Vamos falar assim, 47% dessas pessoas, né, que se encontram em situação de rua são problemas familiares, né? São pessoas que perdem o vínculo com a família. E a família, Alexandre, é muito importante na recuperação dessas pessoas, mesmo que se encontram com drogas, alcoolismo. Então, a família é a base. Então, se rompe esse vínculo, se torna mais difícil a pessoa. Uhum. Então, mas a maior parte é a perda de vínculo familiar. E muitos são, como que fala, essas pessoas que ficam pelo caminho, são trincheiros, né? Sim, que ficam andando de cidade em cidade. Uhum. Né? Então, Sertãozinho se torna uma passagem. Sim. E a gente aborda, tem as equipes de abordagem, a gente aborda, a gente coloca passagens, a gente tem um projeto, um programa de fornecer passagens. Às vezes a gente leva até em Ribeirão para pegar o ônibus para ir para a cidade de origem. Às vezes os nossos técnicos entram em contato com a cidade. Então é um trabalho que não é de um dia para o outro que a gente vê resultado. Sim. É um trabalho árduo. É um trabalho que a gente encaminha para as casas de recuperação. Nós temos vários parceiros, nós temos o Graus, nós temos a Casa Nova História, que é do Risada, nós temos em Barrinha. Então a gente faz convênio com outras cidades. Então são pessoas que a gente tem que tratar com carinho também, que são seres humanos. Exatamente. Que estão com os direitos quebrados. Já está no fundo do poço, né? Para acontecer isso, as pessoas já estão no fundo do poço. Não é não, Simone? Então, a nossa equipe de abordagem tem o maior carinho, o maior respeito para tratar dessas pessoas. Aí eles falam assim, o pessoal está desrespeitando lá na praça. Isso aí é um problema de segurança pública. Sim. Então, se ele está usando droga e se ele está agressivo... Não é só a secretaria que vai resolver isso. Aí chama a polícia. Segurança pública. Sim. Então, essas pessoas que se encontram em situação de rua é um problema geral. É um problema onde todos têm uma responsabilidade com esse pessoal. A segurança pública, o social, a saúde, o governo do estado, o governo federal, o governo municipal, né? Nós precisamos efetivar mais as políticas públicas, né? Garantir mais os direitos e dar mais condições para esse pessoal sair. A droga, o álcool, hoje
o índice está altíssimo de É um grande pessoas modo. usuárias de droga. Então, o que se vê de políticas públicas? Muito pouco, Quase que nada. quase que nada. E não adianta querer fazer isso, né, sozinho, né, Simone? Então, Tem como. não tem. É uma Ninguém união faz milagre. Isso, ninguém faz milagre. É uma união de todos os poderes, de todos, né, as secretarias. A gente vê esse pessoal pedindo no sinaleiro, né, vendendo balinha. Então, a população tem que ter consciência também de não alimentar esse vício. Às vezes, a pessoa que está ali vendendo bala, fazendo... Ou pedindo somente. Já foi feito várias abordagens. São pessoas que têm salário, são pessoas que têm moradia, que têm casa própria, que têm tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Não dar. Não alimentar. São pessoas... Se você alimentar com dinheiro, o que pode? Vão consumir droga. Então, é orientar a procurar um serviço. E qual que é o serviço que nós temos? É o Centro Pop, que é o nosso centro de referência. Sim, que aí vai estar encaminhando essas pessoas. Lá ele tem comida, ele lava roupa, ele tem acompanhamento com psicólogo, terapeuta, ele tem todo apoio para poder sair. E à noite, quando fecha, a gente encaminha para o albergue. Exatamente. Então, lá no Centro Pop, não é só um lugar onde que a gente fornece comida, marmita. Não, tem um trabalho, uma equipe trabalhando em cima dessa pessoa, desse ser humano. Exatamente, ser humano. Tem gente que, é o que você acabou de dizer, a gente fala, ser humano, não sei o quê, mas tá... Não, calma lá. Depois eu vou até pedir para o Wesley, né, que é o nosso diretor aqui, mostrar algumas imagens de pessoas exatamente, né, que estão como moradores de ruas, mas mostrar antes de ser morador de rua, antes de estar no mundo das drogas, e depois também aqueles que recuperam, que é maravilhoso quando você consegue recuperar uma pessoa, né, Simone? Tem umas passagens, teve uma passagem, porque não é de um dia para o outro que você tira ele da rua. Imagina. Eu lembro que teve uma passagem que eu encontrei um moço jovem, ele falou, dona Simone, eu vou aceitar. Eu vou aceitar o tratamento. Aí eu falei, amanhã eu vou te buscar. Ele estava lá naquela incubadora, onde que era incubadora antigamente. Ali é um lugar que tem muitas pessoas que frequentam ali para usar drogas. E aí você Aí eu peguei, falei, Celso, vamos fazer abordagem nele amanhã. Nós chegamos lá, ele deixou um bilhete. Ele deixou um bilhete, amanhã eu volto. Ai, meu Deus. E nossa, insistência. Então é isso, não é de um dia para o outro. Imagina, eu sei que não. Ele tem que ter essa convivência, o vínculo com o técnico, aí depois que ele vem chegar até nós. Então é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho que você vê resultado imediato. Sim. E um trabalho em conjunto, né? E na época do frio, a gente intensifica mais as abordagens. Sim. Aí a gente tem aquelas pessoas que insistem, que não aceitam sair do local. Então, o que a gente pode fazer? É levar um agasalho, levar um cobertor, é levar um leite quente, é levar um... Bacana. E Sertãozinho tem várias instituições. Nós temos Marmitas do Bem, que é uma instituição também que faz esse trabalho com os moradores, que levam alimentos. Então muitas pessoas solidárias também, que ajudam. Sim, vocês fazerem o trabalho de vocês. Simone, a gente está caminhando aqui para o finalzinho. Eu queria falar aqui com o pessoal, que não sei se você vai topar. No nosso programa vai ter não é uma brincadeira, né? Mas é um quadro que se chama Pra Quem Você Dá o Troféu. Para quem você dá o troféu, na verdade, quando você entrega o troféu para uma pessoa, quando uma pessoa recebe um troféu, na verdade, né, é porque ela é campeão ou porque ela é merecedora daquela honra, né, daquele mérito. Então, para quem você
dar o troféu seria... Se você então está dando o troféu é porque você admira o trabalho daquela pessoa, você admira aquela pessoa, você admira, nem necessariamente precisa ser uma pessoa, né? Pode ser aí alguma coisa, né? Então, esse quadro que você vai estar participando agora, para quem você daria o troféu. E aí a gente vai olhar ali para aquela tela, né, Wesley? E aí vai estar mostrando a primeira pessoa, se você tiraria, né? Se você daria o troféu para quem ali, ó. No caso, ali está como Secretaria Municipal de Assistência Social, mas você daria o troféu para as ex-secretárias de Assistência Social, as que vieram antes de ti. Hoje você está como secretária de Assistência Social, né, do Fundo Social não, porque agora desmembrou, né? Você daria o troféu para essas pessoas que passaram antes de ti, que também passaram pela secretaria? Claro, claro que sim. Que todas que estiveram ali tiveram o seu CPF, que cuidaram da conta do município, que desempenharam o seu trabalho. Então, eu dou o troféu sim, porque não é um trabalho fácil. Não, né? Não, exige muito da pessoa. Ser secretário, né, seja de qual pasta for, exige muita responsabilidade, Alexandre. E são os nossos CPF que estão ali com as nossas contas, que a gente tem que administrar as contas, o gasto público, porque nós estamos lidando com dinheiro público. Não é um dinheiro meu, é um dinheiro público, é o dinheiro da população, os investimentos. Então, eu dou sim um troféu para todas que estiveram ali, pois todas têm o seu mérito. Com certeza. Também os problemas sociais, não sou eu que vou acabar com os problemas sociais do país, sim, do Brasil, do mundo, né? Isso aí a gente tem que trabalhar em conjunto e um vai completando o outro. Muito bacana. Tá, vamos fazer um suspense aqui. Para quem será agora, se você dá o troféu para quem, segunda pessoa ali? Vamos ver. Se você então daria o troféu para o poder feminino, Simone. Você dá o troféu para o poder feminino, para as mulheres que hoje, né, cada vez mais estão mais atuantes aí em tudo, né? Não somente na política, mas empreendedoras, donas de casa, de maneira geral, o poder feminino. Você daria o troféu para essas mulheres? Claro, dou e muitos troféus, não é só um não. E eu vou te falar que hoje no nosso governo nós temos 6 mulheres. 6, você fala no que? Na secretaria? 6 mulheres como secretária, eu acho que na história. O que mais teve secretária? Secretária. Hoje nós temos uma mulher, que foi a primeira mulher secretária da Cultura. Sim, que é a Pâmela. Né? A Pâmela. Temos a Luciana. Na educação. Né? Na educação. Nós Você, temos, na Secretaria da Assistência. Né? Do Fundo Social, que agora desmembrou, quem é que... Dos Direitos Humanos, que é a Sueli Fedós. Sim. Né? Então, nós temos 6 mulheres na secretaria. A Soraya, que eu dou o troféu para ela, sim. A Soraya foi uma guerreira. Foi guerreira, sim. A Soraya foi a secretária do Covid. Realmente, ela pegou uma fase muito difícil. Então, eu tiro, só dou o troféu, como eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu para ela. Poder feminino, exatamente. Vamos lá agora, vamos ver para quem você dá o troféu. Se você dá o troféu para Câmara Municipal de Sertãozinho. Você dá o troféu para a Câmara Municipal de Sertãozinho? Dou, Alexandre. Eu dou o troféu sim para a Câmara Municipal. Por quê? É um trabalho também muito árduo. Né? Porque são pessoas que, como o prefeito foi eleito pelo povo, são pessoas que estão ali também, que foram escolhidas pela população. Então, eles são... É a Casa de Leis, eles... Mas eu vou fazer um comentário. Sim. Um comentário. Eu dou o troféu, não é tiro o chapéu, mas eu dou o troféu sim. Porque só que eu tenho certeza que o Poder Executivo e o Poder Legislativo tem que trabalhar mais em conjunto. Sim.
Concordo. E não ficar nessa... Até mesmo porque vocês estão ali para representar o povo juntos. Vocês dois foram eleitos, né, pelo povo. Então não é uma disputa, e muito pelo contrário, é unir forças. Não, nós temos que trabalhar em conjunto, né, para a população, para sertãozinho. E não ficar numa rixa, né? Votar coisas boas para a cidade, né? Ter mais uma interação com o executivo, independente de política ou não, do partido ou não, sabe? E pensar que quando eu entro, eu governo, eu executo, o executivo, e o legislativo vai legislar. Sim, fiscalizar. Eles têm todo o poder de fiscalizar, desde que seja com muita união exatamente. E sem tirar, como que eu vou falar? Com respeito. Sim. O respeito é tudo. Então eu dou o troféu sim, à Câmara Municipal. Municipal. Eu vou fazer assim, um comentário meu, tá? Eu venho acompanhando assim. Eu falei isso desde sempre, né? As pessoas que estão ali eleitas pelo povo, independente se tiveram 600, 700 mil votos, 10 mil votos, está ali representando o povo, não somente aqueles que eles foram votados. E aí eu falo assim, tem que parar a rincha quando acaba uma eleição, né? Igual no próprio governo federal, né? Perdeu a eleição, então agora... O que um propunha era o melhor para a cidade, o outro também não era isso que vocês queriam. Então agora acabou a rincha. Então assim, os vereadores, na minha opinião, que exatamente também eu dou o troféu para vocês, tem um cargo muito importante para a cidade, que é exatamente fiscalizar se o prefeito está trabalhando direito, se está executando as obras e todos os trabalhos. Mas eu acho que sempre com respeito, né? Sempre com respeito pelas pessoas que lá estão trabalhando e também pela população, não fazendo um populismo, né? E não um cabo de guerra. Então tem que ter essa união para o bem da população, e não pensar em si próprio ou em meia dúzia, e sim pensar de maneira geral. Então acho que o respeito acima de tudo, e somar forças e não dividir, porque quem ganha é exatamente, que tem que ganhar, é aqueles que elegeram vocês. Então as pessoas votaram para vocês representar a gente. Então tem que sim fiscalizar, tem sim que apontar onde de repente possa ter erro, mas tendo diálogo, né? Tendo uma união ali entre o poder executivo e legislativo. Porque assim eu acho que a gente tem uma cidade melhor. Essa é uma opinião minha, deixando bem claro aqui. Vamos pro nosso último troféu, Simone. O nosso último troféu, eu tenho certeza que você vai dar esse troféu com honra. Dr. Wilson Pires, prefeito municipal de Sertãozinho, seu marido, pai de suas filhas. Esse eu dou vários troféus, muitos troféus. Uma pessoa muito trabalhador, muito honesto, sempre pensou na população de Sertãozinho. Às vezes ele deixou um pouco a família de lado para pensar no bem da população de Sertãozinho. Se dedicou muito à vida médica, se dedica muito, doou muito para a Santa Casa, muito mesmo. Acho que poderia ter doado até menos. Fez muito pela Santa Casa, né? Acho que tem uma história muito grande dele na Santa Casa, né? Como o que eu falo, sabe, Alexandre? Eu falo assim, a minha rival sempre foi a Santa Casa. Ele passava dias e noites enfiado dentro da Santa Casa. E eu vou contar uma historinha para você que me veio. Da Santa Casa? Da Santa Casa. Isso foi no governo do Nério, do Nério Costa. Então, o Wilson foi uma pessoa que sempre ajudou todos os prefeitos. Então, eu lembro dessa passagem no governo do Nério. Independente de ser Nério Costa, independente de ser Almoça, independente de ser o Zezinho, ele também ajudou muito, que ele foi coordenador médico, ele fazia muitas coisas para Santa Casa, dedicou a vida dele. Então, teve uma passagem que me chama muita atenção, foi no governo do Nério. O que aconteceu? Eu lembro que 4 horas da manhã, o médico da UTI ligou em casa, ele era diretor clínico
da Santa Casa. O doutor Wilson era diretor clínico. Diretor clínico. Aí o médico da UTI ligou 4 horas da manhã. Falei, doutor, 7 horas acaba o plantão, os médicos estão de greve da UTI. Nós já abrimos o boletim de ocorrência, nós já informamos ao CRM, então está tudo legalizado. Então, aí eles acharam que o Wilson ia cair da cama, ia descabelar. O Wilson falou assim, não, a sua consciência que manda. Deixa eu entender, eles estavam fazendo uma greve, é isso? É, Parando? Para. A UTI lotada de pacientes. Tinha mais de 8, 9 pacientes, eu não lembro, né? Mas pera lá, e aí, tipo assim, se vira aí que a gente... Se vira. Aí ele falou, tudo bem, pode ir que eu estou indo para a Santa Casa. E lá ele entrou para essa UTI. Ele entrou, ele ficou 3 dias sem dia e noite dentro dessa UTI. 3 dias sem sair de lá de dentro. Sem sair sem ir lá para de casa, dentro. sem ir para lugar sem nenhum. Nada. Ficou morando 3 dias na UTI. 3 dias para segurar. E os pacientes entubados, tinha paciente em respirador. Então, eu fiquei desesperada, como sempre, né? Eu sempre fui a desesperada, porque eu sei da gravidade, né? Eu falei, entrei em desespero, mas aí o Wilson com um jeito. Eu lembro que o Nério ficou muito preocupado. Ele, como prefeito da cidade, ele tinha essa preocupação, eu lembro. O Wilson falou, não, Nério, pode deixar que eu vou assumir. Ele assumiu. E nisso eu lembro que o primeiro médico, aí veio chegando os médicos, os amigos, os médicos da cidade. Para ajudar, porque os médicos que estavam... Os plantonistas tinham ido embora. Ficou em greve mesmo. Ficou em greve. Aí eu lembro que a primeira médica foi a doutora Elaine. Falou, não, Wilson, eu lembro que eu levava roupa, que eu levava comida pro Wilson, porque às vezes vai, né? Sim. E ele aguentou firme. Meu Deus. Então, eu tiro não tem como, o chapéu dar o troféu pro Dr. Wilson, né? Não, o ser humano tem. Wilson, né? Não tem.